E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade da nossa série de vídeos de lógica de programação e linguagem C. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dois comandos utilizados em conjunto com os laços de repetições que nós vimos nas aulas anteriores, que são os comandos break e o comando continue. Então, eu vou começar explicando para vocês um pouco sobre o comando break e basicamente o que um comando break faz. Esse comando break ele é sempre utilizado dentro de um laço de repetição e o que ele faz é escapar de dentro desse laço de repetição. Então, se você tem um laço e dentro desse laço você encontra um comando break, você automaticamente sai desse laço de repetição e o seu código continua a ser executado a partir do final desse laço, ok? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou criar um laço simples de repetição aqui, simplesmente eu vou criar um loop infinito, vou colocar aqui a condição como verdadeira, e aqui dentro eu vou colocar só um printf para a gente ver que ele está entrando aqui dentro. Então, entrei no laço. Beleza. Então, pelo que a gente viu nas aulas anteriores, dado esse comando while, nós deveríamos ter um loop infinito, porque nós nunca, dentro desse bloco de comando, nós nunca colocamos alguma operação para mudar esse valor aqui de dentro para falso. Então, sempre se eu rodar aqui meu programa, por exemplo, vocês vão ver que ele vai continuar imprimindo a mensagem entrei no laço. Beleza. Mas vamos ver o que acontece se eu colocar um comando break logo após a impressão da minha string. Vamos lá. Beleza. Vocês vão ver que agora eu não tenho mais um loop infinito. Por quê? O que é que aconteceu? Quando eu entrei no meu comando while, eu vi que essa condição era verdadeira, ele imprimiu essa mensagem e logo após ele encontrar o comando break, esse comando break vai fazer com que você saia do primeiro laço de repetição que ele encontra. Então, esse comando break está dentro desse laço, então o que acontece é que ele pula justamente para o final dessas chaves, para o final da chave do meu laço de repetição. Então, ele começa a executar o programa a partir do que está aqui para baixo, ok? Então, deixa eu dar um exemplo do porquê vocês devem utilizar um comando break durante a vida de vocês. Vamos fingir que a gente tem um programa, por exemplo, que a gente tem um laço de repetição for, e esse laço de repetição for, ele vai rodar desde que vou dizer que eu tenho uma variável i, ele vai rodar até que i seja menor do que esse número gigante aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui um printf, certo? E vou colocar sempre para imprimir a mensagem, vou colocar para imprimir o valor do i vai ser igual a uma variável inteira, essa variável inteira vai ser i. Beleza. Se eu rodar esse programa, deixa eu colocar para pular uma linha aqui para não ficar tudo colado. Se eu rodar o programa, vocês vão ver que o programa até que vai demorar para conseguir imprimir todas as mensagens, todos os valores de i do dentro desse laço de repetição. Então, você imprimir todas essas mensagens requer um certo poder computacional. Então, isso vai tomar um certo tempo. Então, bora dizer que, por exemplo, eu quero ter um programa que imprima os 10 primeiros números dentro dessa sequência de 0 até esse número gigante aqui. Ele vai imprimir os 10 primeiros números que são divisíveis por 3, certo? Então, por exemplo, vai imprimir 3, depois ele vai imprimir 6, depois ele vai imprimir 9 e assim vai, ok? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, para eu saber se um número é divisível por 3, como a gente já viu nas aulas anteriores, eu posso utilizar o operador módulo, ok? Então eu vou dizer que se i módulo 3 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão de i por 3, que é justamente o que esse operador faz, ele pega o resto da divisão desse número com esse. Então, se o resto for igual a 0, quer dizer que esse número i é divisível por 3. Então, eu vou imprimir a mensagem aqui, vou dizer que porcentagem i, que é um número inteiro,
é divisível por 3. Ok. Como eu quero imprimir apenas os 10 primeiros números que são divisíveis por 3, eu vou criar uma variável aqui em cima que vai servir como um contador. Ok? Então, toda vez que eu encontrar um número divisível por 3, eu vou dizer que eu vou acrescentar mais um em contador. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um novo operador aqui que vocês não conhecem, que é o operador mais, certo? Mas, basicamente, o que esse operador faz aqui é adicionar mais um ao valor dessa variável. Ok? Então, eu fazer isso aqui, ó, contador mais, é a mesma coisa que eu dizer que contador é igual a contador mais 1. Ok? Essas duas operações resultam na mesma coisa. Beleza? Então, a partir de hoje eu vou começar a utilizar essa notação aqui simplesmente porque é mais prática para mim. Ok? Então, logo após o meu primeiro if, eu vou criar um outro if. Eu vou dizer que se contador for igual a 10, certo? Então, eu vou dar um comando break aqui dentro, ok? Então, basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte. Toda vez que eu encontrar um número que seja divisível por 3, eu vou incrementar mais um. Vou imprimir esse número, né? Vou imprimir o valor desse número que é divisível por 3 e vou acrescentar mais um na minha variável contador. E se eu acabar encontrando 10 números divisíveis por 3, eu vou encontrar meu comando break. E quando eu encontrar esse break, o que acontece? Ele vai ver qual é o primeiro laço de repetição que ele vai encontrar, né? Que é esse comando break, está dentro desse comando, esse laço de repetição for. E quando eu encontrar esse comando, eu simplesmente vou sair do meu laço de repetição. Então o que acontece é, eu não vou chegar a fazer as interações com todos os números menores do que esse número grandão aqui, certo? Eu não vou rodar de 0 até esse número gigante. Beleza? Eu só vou rodar as quantidades que eu precisar. Eu só vou interagir dentro desse for até eu encontrar os 10 primeiros números divisíveis por 3. Beleza? Então, se eu rodar o programa, vocês vão ver que ele vai simplesmente dar os 10 primeiros números divisíveis por 3. Beleza? Se eu não tivesse adicionado esse comando break, quer dizer que se eu rodasse meu programa, ele ia continuar procurando vários outros números divisíveis por 3, ok? Ele ia continuar dentro desse meu laço de repetição, até ele acabar, ok? Até ele encontrar todos os números divisíveis por 3 entre 0 e esse número gigante, beleza? Então, para isso, vocês utilizam o comando break. Já o comando continue, ele pula o resto dos comandos que eu tenho dentro de um laço de repetição e volta para o início do meu laço. Então, para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, eu faço o seguinte. Eu vou criar um programa que ele imprime os valores de 0 até 100. Melhor, de 0 até 20, para não ficar muito grande. E aqui eu vou colocar para ele imprimir todos os valores de i. Beleza, vou dizer que vai ser igual a uma variável inteira. E essa variável inteira vai ser a variável i. Ok. E aqui o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar um if. E eu vou dizer que se esse valor de i for divisível por 3, certo? Então, eu vou dar um comando continue. Beleza? Então, o que esse meu programa vai fazer é justamente o contrário do que ele fazia antes. Ok? Ele vai fazer o seguinte. Toda vez que ele encontrar um número divisível por 3, esse comando continue, ele faz com que tudo que esteja abaixo dele seja ignorado. E ele volta para o meu comando for, ele volta para o início do meu laço de repetição. Então ele vai ver se esse número novamente é divisível por 3. Se for divisível por 3, ele entra aqui. Então, se ele encontrar o comando continue, ele novamente ignora o que tem aqui embaixo e volta para o meu laço de repetição. E se o número não for divisível por 3, como ele não encontra o meu comando continue, ele consegue chegar aqui embaixo e imprimir o valor da minha variável i.
Então, basicamente, o que esse programa vai fazer é imprimir todos os números que não são divisíveis por 3, certo? Porque se o número for divisível por 3, ele vai encontrar o comando continue e pular o printf que tem aqui embaixo, beleza? Então, se eu rodar o meu programa, vocês vão ver que ele vai imprimir os valores 1, 2. Então, quando ele chegou no valor 3, como 3 é divisível por 3, ele encontrou o comando continue. Então, ele ignora o que tem aqui embaixo e volta para o meu laço de repetição. Então, e passou a ser 4, ele imprimiu o valor 4, 5. Chegou no 6 novamente, faz o mesmo processo. Como 6 é divisível por 3, encontra o valor, o comando continue e ignora os comandos que tem aqui embaixo. Ok? Então, basicamente é assim que vocês utilizam o comando break e o comando continue. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso que eu tenho para vocês por hoje. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.